Olá pessoal, esse é o roteiro 4, né, com alguns aspectos anatômicos do laboratório morfofuncional no módulo de pediatria. Né? Hoje o nosso assunto principal na anatomia são as meninges, né, um tema que vocês já vêm aí há algum tempo no curso estudando. Né? Então nós temos um caso aí de meningite, então a gente precisa aí revisar um pouquinho desses aspectos anatômicos, tá bom? A gente sabe que o encéfalo e a medula espinhal, elas são revestidas, né, por 3 camadas de tecido conjuntivo, né, tecido conectivo, que são as meninges. Então, vocês também sabem que a gente tem basicamente 3 camadas, 3 folhetos de meninges. A gente tem a dura mater, que é a camada mais espessa, mais enrijecida, e também tem uma característica importante, né, que ela é a única meninge inervada, ou seja, ela tem uma sensibilidade, né, naquela região encefálica. A gente também tem a aracnoide, que é a camada intermediária, né, a dura mater é a camada mais externa, a aracnoide é a camada mais intermediária, né, uma membrana bem fina, por isso que o nome, né, lembra a aranha, a teia, e é por isso que ela é chamada de aracnoide. E é importante também a gente dizer que ela tem um espaço, né? Ela tem um espaço entre ela e a dura mater e um espaço entre ela e a pia mater, né? O espaço subaracnoide, que é o espaço entre a aracnoide e a pia mater, é um espaço super importante para a circulação do líquido cefalorraquidiano, né? Especialmente no espaço subaracnoide, onde circula o líquido cérebro-espinhal, tá? Que banha aí o sistema nervoso central. E, por fim, a camada mais íntima do tecido nervoso é a pia mater, que é uma camada mais delicada e que envolve um pouquinho mais intimamente o sistema nervoso central, né? Encéfalo e medula espinhal. Então, aqui nessa ilustração, todas as ilustrações que eu trouxe para vocês são do Netter de Anatomia Clínica. Então, aqui a gente observa, né, esse espaço em marrom aqui, ó, representado em marrom, é o espaço subaracnoide, ou seja, essa membrana bem fina aqui, ó, é a representação da camada aracnoide, tá? É bem fininha aqui embaixo, inclusive, ó. Esses 2 folhetos mais grossos, ou mais branquinhos, são os 2 folhetos da dura mater. Você sabe que a dura mater, no encéfalo especificamente, ela é dividida em 2 folhetos, né? Um folheto parietal e um folheto visceral, que são importantes aí, né, para, por exemplo, para a nutrição do osso craniano, né? A gente sabe que essa camada da dura mater, mais espessa e mais externa, ela funciona como o periósteo dos ossos cranianos, né? E aqui, ó, bem fininha, que a gente quase não consegue ver, a pia mater, tá? Uma das características importantes aqui do espaço subaracnoide, né, que, repito, é o espaço por onde circula o líquido cefalorraquidiano, é a presença de granulações aracnoides, né, como a gente pode ver aqui, ó. O que são essas granulações? São pequenas evaginações do espaço subaracnoide em direção à dura mater, tá? Por que é importante essa evaginação? Porque é aqui que o líquido cefalorraquidiano acaba entrando em contato, ó, com os seios venosos da dura mater, né? Também um ponto importante a gente lembrar é que entre o folheto parietal e o folheto visceral da dura mater, a gente tem espaços para os seios, né? Que a gente chama geralmente de foices das meninges, né? Foices da dura mater. As foices são essas dobras da dura mater que ajudam na circulação venosa do encéfalo como um todo. Então é nesse espaço entre o folheto visceral e o folheto parietal que a gente tem os seios venosos. E a partir deles, né, a partir desse contato das granulações aracnoides com os seios venosos, é que a gente tem a reabsorção desse líquido cefalorraquidiano, que é um fator importante aí para evitar o acúmulo de líquido cefalorraquidiano no sistema nervoso como um todo. Uma coisa também importante da gente lembrar, né, que essa figura nos traz muito bem, é a produção do líquido cefalorraquidiano, né? A gente sabe que o líquido é produzido nos plexos corioides. Os plexos corioides são agrupamentos de células ependimárias, que são as células que, de fato, produzem o líquido cefalorraquidiano.
Essas células se agrupam nos plexos corióides, que estão nos ventrículos. Todos os ventrículos nossos têm plexos corióides, ventrículos laterais, terceiro ventrículo, quarto ventrículo. É claro que a produção do líquido cefalorraquidiano ela é mais intensa nos ventrículos laterais, porque esses plexos corióides são mais numerosos, a gente tem uma densidade celular maior nos ventrículos laterais, mas todos os ventrículos têm a capacidade de produzir e secretar o líquido cefalorraquidiano. Então aqui essa membrana de coloração vermelha é a representação dos plexos corióides, tá? Dos ventrículos laterais, do terceiro ventrículo e do quarto ventrículo aqui embaixo. Reparem, né, que esse líquido cefalorraquidiano ele tem um direcionamento antero inferior, né? Ele se desloca inferiormente por meio dos aquedutos encefálicos. Aqui é o aqueduto especificamente, o aqueduto do mesencéfalo, que liga o tálamo, né, e a região do diencéfalo para o tronco encefálico. E a gente tem também aberturas laterais, né, dos ventrículos. Então aqui a gente tem um pequeno forame por onde esse líquido cefalorraquidiano acaba tomando, né, outras regiões do sistema nervoso central. Então vejam que por meio das aberturas, por exemplo, essa abertura do quarto ventrículo, né, que é chamada de forame de Magendie, esse líquido cefalorraquidiano acaba também circulando pela medula espinhal. Lembra que o líquido cefalorraquidiano circula por todo o sistema nervoso central, incluindo medula espinhal, tá bom? Então aqui a gente vê nessas aberturas que levam o líquido cefalorraquidiano a circular por todo o sistema nervoso central, né? Então circula aqui próximo ao cerebelo, circula de volta ao topo, né? A região parietal, região frontal do sistema nervoso central. E por fim, né, esse líquido circula aí por todo esse sistema nervoso central e acaba sendo drenado pelas granulações aracnoides até a circulação venosa do nosso sistema encefálico, né, a nossa circulação venosa encefálica, até que chega a veia cava inferior, enfim, e as outras estruturas de drenagem. Tudo bem? É importante a gente lembrar, né, aqui essa figura nos lembra das foices e das pregas da dura mater, que são essas regiões que eu mencionei para vocês, por onde a circulação venosa acontece, né, no nosso sistema nervoso central. Então aqui a gente tem a foice do cérebro, aqui o tentório do cerebelo, e aqui a gente tem outras, né, estruturas, por exemplo, como a foice do cerebelo, que não está ilustrada aí, também são importantes, né, para essa irrigação, para essa drenagem venosa no sistema nervoso central. Aqui a gente observa um pouquinho, né, as camadas observadas no nosso couro cabeludo, no nosso crânio. Então a gente vê aqui, né, a irrigação e enfim, essa irrigação muito rica, né, do crânio e também da dura mater. E aqui, esses pequenos dutos azuis são as representações dos nossos seios venosos na dura mater. E aqui, bem pequenininho, essas pequenas árvorezinhas, né, que são as granulações aracnoides, por onde esse líquido cefalorraquidiano é drenado no nosso encéfalo. E aqui uma perspectiva um pouquinho mais próxima das granulações aracnoides e do contato que elas têm com os seios venosos e com as veias que drenam o sistema nervoso central. E por fim, né, para a gente encerrar um pouquinho, é importante a gente considerar a meninge nos aspectos anatômicos, né, a meningite nos aspectos anatômicos. Essa figura é do Netter, de Anatomia Clínica, né, que ele fala um pouquinho sobre as fontes de infecção de meningite, principalmente das meningites bacterianas. O que pode acontecer anatomicamente ou patologicamente que gera uma meningite, né, no nosso paciente. Então, o livro mostra os defeitos da lâmina cribiforme. A lâmina cribiforme é uma lâmina do osso etimoide, que é muito próxima ali da fossa nasal, na verdade faz a região superior da fossa nasal. Então, algum defeito da lâmina cribiforme pode gerar um contato maior desse líquido cefalorraquidiano com a fossa nasal, com a cavidade nasal, e a gente sabe que a cavidade nasal é uma área, né, com muitos patógenos, com uma reação imune ali muito intensa. Então, um defeito na lâmina cribiforme pode
fazer com que a gente tenha uma meningite. Assim como as sinusites, as rinossinusites, né, as nasofaringites, as mastoidites, as otites médias, todas elas podem, né, vir a ser fontes de infecção para as nossas meninges. E aqui é importante também dizer que as fraturas de base de crânio também podem ser fatores de risco importantes. Além disso, a gente tem a presença de seios dérmicos, que também podem favorecer essa contaminação da nossa meninge, e as próprias pneumonias, que podem ser focos também de infecção. E aqui nesse lado, o Netter mostra uma perspectiva mais macroscópica das meningites, que vocês vão ver um pouquinho mais profundamente com o professor Cláudio, mas é importante a gente verificar, né, que essa inflamação, a meningite, ela geralmente vai acontecer na aracnoide e na pia mater, por conta desse contato com o LCR, né? Então, por algum motivo a gente tem uma infecção, né, que pode ser, né, de fonte sanguínea, então essa infecção ela pode ser hematógena, geralmente por essas fontes que eu mencionei antes, e esse contato, né, com o líquido cefalorraquidiano faz com que a gente tenha essa inflamação dos nossos folhetos meníngeos, aracnoide e pia mater principalmente. Então, enfim, essas causas elas podem ser geralmente relacionadas a infecções, a reações medicamentosas, a outras doenças sistêmicas, e que podem causar, né, o quadro clínico bem usual que a gente observa no paciente com meningite, né, por exemplo, cefaleia, febre, convulsão, rigidez cervical. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham relembrado alguns aspectos anatômicos das meninges, e qualquer dúvida a gente vai se encontrar na quarta-feira, também para estudar alguns casos clínicos, para a gente fazer também os testezinhos que a gente fez no Google Forms, para que a gente aprenda melhor esse assunto. Tá bem, pessoal? Então, me despeço aqui e até mais.